A história começa no quartel mercenário principal da África, onde o membro do exército estava explicando para os mercenários como seria a sua missão, e o número de tropas seria de 49 para 500 contra os mercenários. Ao anoitecer, os mercenários estavam indo para o campo designado, e assim que eles chegam perto do local, o prota manda os seus companheiros descerem porque eles vão avançar a partir daqui. E ao darem uma parada para fumar um cigarro, o Smith, que estava muito confiante, diz que eles vão se divertir muito depois de terminar hoje. Mas o capitão, que é o prota, diz que não tá nada certo, ele tem que pensar primeiro em sobreviver essa noite. Ao qual ele em resposta diz que não tem nada com que se preocupar, já que eles têm um GOB com eles. É a abreviação de God of Blackfield, que significa Deus do campo de batalha. Depois disso, eles continuaram avançando, seguindo as ordens do prota, e enquanto isso, o prota pensava que ainda há 2 quilômetros restantes até o seu destino. Tudo estava bastante tranquilo, mas ele não pôde evitar de se perguntar o que com esse desconforto que ele está sentindo. O Smith, ao perceber alguma coisa errada, pergunta ao prota se tem alguma coisa acontecendo, ao que ele em resposta diz que é só um mau pressentimento. E o Smith já foi perguntando para ele se ele está com medo, e quando ele ia falar mais alguma coisa, ele já tirou um tiro, deixando ele sem entender nada. Eles começam a levar um monte de bala e o prota diz para que eles se escondam, e enquanto isso, o prota arrastava o Smith para o proteger. O prota nessa hora já percebe que esses cuzões já estavam esperando por eles. Ele em seguida então começa a meter algumas balas, derrubando um carro, e então em seguida ele foi cuidar do Smith, com o Smith perguntando como ele está. O prota já havia percebido que ele perdeu muito sangue e parece que seus órgãos internos sofreram bastante dano, mas ele diz para que ele não se apavore, foi só um arranhão. O prota já estava pensando em recuar para cuidar do Smith, mas o Smith diz para ele que ele já sabe o que fazer. O prota em seguida então começa a gritar cada vez mais alto, perguntando quem ele é, ao qual o Smith em resposta diz que ele é o deus do Blackfield, e nesse exato momento eles tomaram uma granada e por precaução o prota olha para o Daerio se ele estava bem. Em seguida então o prota se preparando com a intenção de chegar ao quartel-general inimigo, ele começa a correr entre todas as balas dizendo que vai acabar com todos eles, mas nessa hora ele levou um tiro na nuca e enquanto ele estava no chão ele havia percebido que alguém os traiu. Em seguida ele percebeu que a sua cabeça estava dolorida, se perguntando se ele não morreu. Em vez disso, ele estava com muita sede. Ele então começa a abrir os seus olhos bem devagar, enquanto escutava algumas pessoas falando em coreano. E assim que ele consegue falar alguma coisa, ele pergunta ao médico onde ele está. E o médico em resposta diz que ele está em Gangnam, que seria de Coreia. E ao perguntar como foi que ele chegou aqui, o médico responde dizendo que obviamente foi o 119. E o prota fica incrédulo sem saber da sua situação ainda, dizendo que não teria como chamar o 119 de lá. Em seguida então, ele se levanta com tudo dizendo que eles estão falando bobagens, mas em seguida ele percebeu alguma coisa estranha. Então em seguida ele foi correndo até o espelho do armário e ao se ver no espelho, ele pergunta o que está acontecendo. Mudando de cena para alguns dias depois, enquanto o prota voltava para casa, ele descobriu que o seu nome é Kanchan e ele tem 29 anos. Ele é um instrutor de equipe e capitão das forças mercenárias francesas, e em julho de 2016 ele perdeu a consciência depois de levar um tiro durante uma missão na guerra africana. O mais preciso é dizer que ele realmente morreu. Mais tarde então, em 2019, ele acordou na Coreia do Sul. O prota acha interessante que o nome desse corpo também é Kanchan, que seria o seu nome antigo também, e ele tem 19 anos em seu último ano colegial. Ele se jogou do telhado da escola em que ele estava e ele ficou em coma por 3 dias. E essa pessoa ao seu lado é Yukixo, a sua mãe. E ela perguntava ao prota se por acaso ele lembra de alguma coisa, mas em seguida o pai do prota diz para não apressar, e o nome dele era Kang Dae-yeon. Ao chegar em sua casa e os pais dizem onde fica o quarto dele, ele vai lá, e após ele entrar, os pais pareciam bastante preocupados com ele, e enquanto isso, o prota estava impressionado com o quarto. Ele pensava que isso era 100 vezes melhor do que o quarto pessoal do comandante, então ele já conclui que esse Kanchan é o filho de uma família rica. Em seguida então, ele já foi tentando mexer no computador, mas tinha senha. Em vez disso então, ele foi pegando o celular, mas também tinha senha. De qualquer jeito, ele acabou desbloqueando com a digital. Ele já foi pesquisando sobre a Batalha Africana de 2016, mas ele não encontrava nada. Em seguida então, o prota recebe uma mensagem de Lee Ho-jun perguntando se ele recebeu alta. O prota se perguntava se era um amigo. De qualquer jeito, ele decide apenas enviar uma resposta rápida e continuar. Mas em seguida, surpreendendo o prota, ele já começa a xingar ele,
perguntando ele por que ele não avisou se ele quer morrer tanto assim. Nessa hora, o Prota ficou sem entender nada, se perguntando se não é um amigo, então de qualquer jeito ele decide apenas ignorar e continuar. E segundos depois, o Rojun já foi mandando mensagem novamente perguntando se ele perdeu a cabeça ao ignorar ele. O Prota nessa hora pensa que ele é irritante e então apenas manda pra ele que está ocupado. O carinha em seguida então liga para o Prota chamando ele de bostinha se ele é louco. O carinha continuava gritando com o Prota, então o Prota diz que está ocupado e desliga. E já que o Prota quer evitar que ele ligue de novo, o Prota simplesmente bloqueou ele. Enquanto isso, lá no terraço da escola, o maluco estava super puto porque o Prota desligou na cara e aquele bostinha também o bloqueou. E com esse ataque, ele acaba jogando seu celular no chão. E um dos amigos dele pergunta por que ele jogou o celular que ele comprou 2 meses atrás. Ao qual ele em resposta diz tanto faz, ele apenas precisa fazer o canchão comprar outro. E o figurante que não vê hora de apanhar diz que desafia o Prota a vir pra escola. Ao anoitecer, o Prota estava em sua mesa sem entender nada, já que ele consultou vários artigos especializados em notícias militares, mas ele não foi capaz de encontrar nada. E depois de pensar um pouco, ele diz que seu cérebro já trabalhou demais, então ele precisa fumar. Ele já foi procurando pra todo lugar pra ver se tinha algum cigarro, e já que ele não acha, ele pensa que esse pirralho é um verdadeiro nerd. Em seguida então, ele abre um armarinho que estava fechado, e pensando que podia ter cigarro dentro do caderno, ele abre. E então ele percebe que era um caderno suicida e percebe que esse moleque estava sofrendo bullying. De qualquer jeito, ele só ignora e então vai dormir. No dia seguinte, o seu pai levou ele para a escola, e assim que ele desce e entra dentro da escola, ele se perguntava onde fica a sua sala. E enquanto ele andava, ele pensava que seria legal se alguém o ajudasse. E nessa mesma hora então, deixando todos inquietos, o maluco já vem chamando pelo nome do Prota. Era o Rojun que andava em direção dele, perguntando se é ele que ganhou coragem no hospital. E o Prota, ao perceber quem ele era, já lança um sorriso dizendo que encontrou seu assistente. E com isso, o Rojun já fica extremamente pé da vida. E além disso, diz que por causa do Prota, ele teve que lidar com seus próprios almoços e cigarros por um tempo. E o Prota, ao escutar que ele fuma, já pede um cigarro pra ele. E o Rojun já diz que ele precisa de algumas lições matinais para endireitar a sua cabeça. Então em seguida, ele diz para o Prota o seguir. Ele então leva o Prota para o ginásio e ele começa já a treinar falando um monte de bosta, mas nessa hora o Prota já meteu um soco na cara dele. E logo depois de derrubar ele, o Prota já partiu pra cima dele e então mete um golpe que ele para no caminho. Já que seria problemático matá-lo, o Prota deixa ele vivo e apenas vê se ele tem um cigarro. Mas já que ele não tinha nenhuma com ele, o Protas apenas meteu o pé. Mas antes que ele pudesse ir embora, o maluco atrás dele já levanta e então parte pra cima dele. Metendo vários socos que o Prota desvia facilmente, ele perguntava se ele ficou louco depois de bater a sua cabeça. E enquanto isso, o Prota estava surpreso, se perguntando como assim ele se levantou tão rápido depois de levar um soco dele na cara. E então em seguida, bem tranquilo, ele já mete um contragolpe. E só agora que o Prota se lembra que esse corpo não é o seu original. Então partindo pra cima, ele dizia que se apenas um soco não vai funcionar, então ele vai espancá-lo. O Prota mete vários socos na cara dele e quando ele tenta partir pra cima, o Prota derruba ele e então continua metendo um monte de soco. E é claro que em seguida o Prota para pra evitar matar ele. E em seguida então ele também se lembra que ele tem que ir para a sua sala. Depois, enquanto ele estava procurando pela sua sala, uma garota vem em direção dele perguntando se ele voltou pro colégio. O Prota já vê o nome dela, Kim Yeon, no seu uniforme. E ele se perguntava qual era a relação dela com ele. E ela também já pede desculpa por não poder visitar o Prota, já que ela ficou ocupada com o cursinho e tudo mais. O Prota já diz para ela não se preocupar com isso e ela também diz que todos na sala estavam preocupados com ele. E ao escutar isso, o Prota pergunta se eles são da mesma sala, ao qual ela em resposta já pergunta o que tem de errado com ele, eles namoram. Ela então tentando se aproximar com o Prota, desviando, perguntava se poderia ser se seu ferimento ainda está mal, ao qual o Prota em resposta diz que ele está bem e então já indo na frente diz para ela mostrar o caminho. Depois disso, ao chegar dentro da sua sala e ter seu assento, ele apenas conseguia pensar que seu lugar é perfeito para ser snipado. Em seguida então, a porta se abre chamando a atenção de todos, se perguntando o que foi que aconteceu com a cara desse maluco. E o Prota nessa hora já percebe que ele também é da sua sala. E o Rojun ao sentar apenas ficava encarando para o Prota com ódio profundo nos olhos. E enquanto isso, o Prota apenas pensava
pensava que esse bicho é chato. Ao mesmo tempo, o Rojun já mandava mensagem para os seus amigos maloqueiros e ele pensava bem bravo: Kanchan, seu filho da fruta, o que é seu tá guardado. Horas depois, durante a aula de educação física, o professor percebe que o Prota estava com uma roupa diferente e pergunta o porquê. E então a sua namorada já se prontificou dizendo que ele foi hospitalizado por um tempo e voltou hoje. Então com isso, o professor diz para o Prota que ele não precisa participar e manda ele descansar. Durante o seu descanso, o Prota estava se perguntando o que ele devia fazer a partir de agora. E então em seguida, o Rojun novamente aparece em sua frente dizendo que ele não vai deixar assim para ele se levantar e mudar de lugar. O Prota nessa hora suspira, pensando que eles sempre agem assim quando ele os poupa. Depois de seguir o Rojun, ao chegar com um sorriso, ele diz que estão aqui com seus amigos presentes. Os figurantes já se preparando com um grande sorriso na cara já cerca o Prota. E nessa hora, o Prota despreocupado já lança um sorriso e então diz que ele está com muita preguiça agora para que eles todos venham de uma vez. Em seguida, um deles que já é muito adiantado partindo pra cima dele diz que ele sozinho é bastante para ensinar uma lição a um pirralho como ele. E o Prota nessa hora mete um soco com um belo impacto e manda ele pro chão. E ao verem isso, todos eles que estavam presentes ficaram totalmente em choque. O Prota então continua com um sorriso na cara, diz para eles virem os 4 agora. E ele também diz que para tornar isso mais interessante, cada um deles deve mirar em um ponto diferente. E os caras bem putos já partem pra cima dele e então começa a meter um monte de soco que o Prota desvia de tudo e metendo um soco na cara deles. Mais 2 vieram pra cima e o Prota já acabou facilmente com os 2. E o maluco que estava no chão atrás do Prota já foi pra cima dele agarrando o cabelo dele e achando que tinha vencido já foi meter um soco na cara dele, mas o Prota desvia facilmente. O Prota estava surpreso que ele tinha se levantado novamente, o seu corpo realmente é fraco. De qualquer jeito, o Prota apenas agarra o braço dele e então vira ele de cabeça para baixo. E o Rojun, que estava totalmente em choque, se perguntava se ele realmente era o cara que ele conhecia. E um dos malucos que estava sobrando já puxa uma faca pro Prota e nessa hora, com um sorriso, o Prota diz que se ele não está disposto a colocar sua vida em jogo, ele não deve usar armas. O maluco não escuta o Prota e apenas continua tentando acertar ele com a faca, mas o Prota em seguida agarra o seu braço e então torce. O Prota em seguida então diz a Rojun que é apenas eles novamente. Pegando a faca no chão, ele diz para que ele não tenha medo, de algum modo isso é culpa sua, já que ele pegou leve com ele nesta manhã, então ele não esperou para outro dia para a vingança. Então com uma cara assustadora, o Prota diz que não vai cometer o mesmo erro novamente. E enquanto o Prota se aproximava ameaçadoramente, ele estava se cagando dizendo que foi erro seu. E então em seguida, o Prota escuta passos atrás dele e ao virar ele percebe que é o professor. E o professor diz para ele parar agora mesmo. O Prota estava incrédulo ao ver que um professor comum do colégio chegou tão perto dele sem ser detectado. O professor já diz para o Prota que ele tem consciência da sua situação atual, mas ele não deve ultrapassar o limite da defesa pessoal. O professor em seguida diz para o Prota que se ele tiver alguma prova que ele estava sofrendo bullying, para ele trazer. E então, após ver se os malucos estava bem, ele em seguida pergunta ao Prota onde foi que ele aprendeu a lutar, ao qual o Prota em resposta diz que foi pela internet. O professor diz para o Prota não mentir para ele e diz para eles continuar essa conversa mais tarde. O professor, que estava incrédulo com a força do Prota, se perguntava como alguém pode mudar tanto depois de estar à beira da morte. E então, horas depois, após sair da escola, o Prota foi até o cabeleireiro fazer o seu antigo corte de volta. Depois disso, ele foi até um restaurante comer quando a sua mãe liga perguntando o que aconteceu hoje. E o Prota em resposta diz que vai o explicar quando chegar em casa. E já que a sua mãe continuava insistindo, ele diz bem sério que ele já disse que vai contar quando chegar em casa. Após desligar então, ele pensa que isso é melhor do que cometer suicídio. Minutos depois, na casa do Prota, o pai do Prota estava bem puto depois de escutar como foi que ele tratou a sua mãe e ela tentava defender ele. Em seguida então, o Prota chega ignorando as ordens do seu pai, ele apenas foi para o seu quarto deixando ele puto da vida. Mas em seguida, o Prota sai com um caderno revelando tudo para os seus pais. Depois de revelar isso, o pai pergunta por que o Prota nos contou, ao qual o Prota em resposta diz que não queria preocupar eles. E ele também explica que depois que ele perdeu toda a sua memória, todo aquele medo havia desaparecido junto. O pai então faz o Prota prometer que alguma coisa assim nunca vai acontecer novamente. E nesse momento, o Prota começa a ter um flashback do seu pai que apenas bebia e ele não fazia mais
nada além de atrapalhar a vida dele e a da sua mãe. Em seguida então o celular do pai começa a tocar enquanto o prota ia para o seu quarto. O pai conversava com alguém dizendo que vai transferir o dinheiro e contata ele novamente. E quando a mãe do prota pergunta o que foi que aconteceu, ele diz que seu correspondente francês os contatou por causa de um problema e ele está preso na alfândega por estar faltando documento. E agora eles disseram para ele que se eles transferirem 100 mil euros, os negociadores locais podem encontrar uma solução. E assim que eles decidem concordar, o prota diz para eles esperarem um pouco. Ele quer conversar com eles para que ele coloque o diretor no telefone. Em seguida então, o prota colocou o celular no viva voz dizendo que quer falar diretamente com o diretor. Depois disso, o prota então começa a falar em francês, surpreendendo seus pais. E enquanto o prota conversava com eles, eles ficaram sem entender nada. E após terminar, o prota entrega o celular para o pai perguntando o que foi que eles disseram, ao qual ele em resposta diz que eles encontraram o documento que estava perdido e por isso não haverá problema nenhum em atravessar a alfândega. O pai do prota achou isso ótimo e o prota diz que isso não vai acontecer de novo, já que ele falou que se isso acontecer de novo, eles vão enviar mercenários algerianos para destruir seu local de trabalho. E já que o seu pai ficou sem entender nada, ele diz que só estava zoando. A sua mãe então pergunta ao prota quando foi que ele aprendeu francês, já que na escola não ensina, ao qual o prota em resposta diz que ele aprendeu na internet. Depois disso, o prota foi para o seu quarto e ele pensava que parece que ele vai ter que adiar o plano de retornar para a França. O seu corpo estava diferente de antes e o ferimento na sua cabeça ainda não estava completamente curado. E nessa hora também, a imagem dos seus pais passou em sua mente. Ele então tenta evitar pensar em coisas desnecessárias. Uma vez que ele estiver curado, ele vai direto para a França. No dia seguinte, na escola, o prota estava tirando a sua sonequinha de boa e o Honju nessa hora já aparece ameaçando o prota, dizendo para ele o seguir e que se ele não fizer isso, a Kim Min-young é quem vai pagar o preço. Mas o prota, que havia esquecido dela, pergunta quem é essa. E enquanto o maluco gritava, o prota acaba se lembrando, se levantando rápido, que ela é sua namorada. Depois disso então, eles foram para o terraço e o Honju com seus companheiros diz que ele foi extremamente cuidadoso com a preparação de hoje. Em seguida então, o prota percebe a presença de garotas e uma delas, ao perceber que o prota estava encarando para ela, pergunta ao prota o que foi, se ele quer uma chupada. Tá exatamente assim no manhwa, rapaziada. Mas o prota em resposta apenas diz para elas que elas devem descer. Com isso então, ela fica irritada indo em direção ao prota, perguntando quem caralhos ele pensa que é. Mas o prota, que não leva desaforo pra casa, já mete um tapa na cara dela. E o prota, bem puto, já diz para ela desaparecer da sua frente ou ela vai morrer. E o Honju diz para ela descer, que eles vão cuidar de tudo aqui. Ela nessa hora então diz para eles fazerem o prota pagarem por tudo. Depois dela ir embora, o prota pergunta onde estava a sua namorada e enquanto isso vemos que a Kim Min-young acabou de chegar. Os caras em seguida então começam a rir do prota, dizendo que ela ainda não tinha chegado na escola. Portanto, já que não tinha nada que fazer aqui, o prota já tava metendo o pé. Mas nessa hora os caras todo armados já detêm o prota e o Honju pergunta ao prota o que foi, se ele está com medo de pular de novo. O prota nessa hora, ao escutar que ele disse de novo, bem sério, pergunta se ele foi responsável pela da última vez, ao qual ele em resposta diz que eles nem bateram nele e ele acabou pulando sozinho. O prota nessa hora então, bem irritado, diz que ele deveria ter dito isso para ele antes. O Honju, que estava muito confiante na força dos seus homens, dizia para o prota que ele está morto. E o maluco com maior porte já foi até o prota, colocou na mão na cabeça dele. E nessa hora, o prota apenas pega a mão dele torcendo e então em seguida apenas mete uma joelhada na cara dele. Em seguida então, todos já foram partindo para cima do prota e como sempre, o prota doutrinou eles. E em um certo momento, após meter um belo soco na cara de um, o prota já percebeu que ia levar uma facada por trás, mas ele desvia bem de boa e então pegou na mão dele e torcendo ele, fazendo ele derrubar a faca, o prota já lança um sorriso que faz ele entrar em desespero. Depois de acabar com ele então, o prota já foi indo em direção do Rojun, dizendo que mais uma vez são só os dois. Ele diz que ele está vendo que ele não refletiu nem um pouco depois de quase ter matado alguém, mas antes que o prota pudesse espancar ele pra valer, o professor já havia aparecido atrás dele novamente. E nessa hora, o prota pensa que esse cara definitivamente não é um professor comum. O professor em seguida diz para o Rojun meter o pé que ele vai cuidar dele depois, e com isso ele ficou muito feliz, dizendo que está salvo. Após eles descerem, o prota pergunta como foi que ele soube que ele estava aqui, ao qual ele em resposta diz que foi a sua namorada que contou para ele. Namorada vacilona, véi. Em seguida então
então, o professor diz uma palavra que era apenas usado no esquadrão do Prota. Então nessa hora, o Prota se pergunta se a mesma coisa que aconteceu com ele aconteceu com o professor. Portanto, em seguida, para ter certeza, ele já foi partindo para cima do professor, metendo um soco que ele desvia. E o professor também já mete um soco no Prota que ele também desvia, e então continuou o embate. E no fim, os dois pararam seu soco quando estavam prestes a acertar. O professor se perguntava como que pode um mero colegial lutar assim. Então em seguida, ele pergunta ao Prota quem é ele. O Prota em seguida então, assim como antes, começa a gritar em inglês quem eu sou. E o professor nessa hora, em choque, diz para ele continuar com o resto. E então em seguida, os dois completam dizendo God of Blackfield. Minutos depois, na sala de orientação, depois do professor dizer para o Prota que ele é o Daeryu, o Prota então pergunta por que seu coreano é tão bom. Ele então começa a explicar que logo depois do Prota bater as botas, ele foi logo em seguida. Quando ele abriu seus olhos, ele estava na Coreia e o coreano fluiu naturalmente da sua boca. O Prota em seguida então pede um cigarro para ele, mas ele diz que eles não podem fumar na orientação. O Prota em seguida então diz que vai educar o seu subordinado, portanto em seguida ele começa a pegar o cigarro do Prota, mas em seguida ele desiste dizendo que isso é errado. Então em seguida o Prota fica puto dizendo que se ele vai o tratar como estudante, ele não vai fumar mais. Em seguida então o Prota pergunta a ele se ele curtiu ficar nos braços de uma mulher enquanto ele estava indefeso no hospital, ao qual ele em resposta diz que de fato era muito melhor do que ficar hospitalizado. E já que o Prota nessa hora fica puto xingando ele, o Daeryu diz para ele não esquecer que ele é um estudante. Em seguida, o Daeryu pergunta ao Prota por que ele continua espancando os alunos se ele não pode só viver pacificamente, ao qual o Prota em resposta diz que são eles que continuam vindo atrás dele e de qualquer jeito ele vai voltar para a França. Nessa hora, o Daeryu em choque pergunta por que ele vai voltar para aquele inferno que eles escaparam, ao qual o Prota em resposta diz que houve um traidor entre eles. Se ele não descobrir quem é, os membros do seu esquadrão terão morrido em vão. O Daeryu então se oferece para ir junto com o Prota durante as férias, mas o Prota diz para ele ficar bem tranquilo aqui vivendo com a sua família. E além disso, ele diz para ele fazer alguma coisa para que aqueles pirralhos não venham mais atrás dele, ao qual o Daeryu em resposta diz que já está fazendo preparativos para isso. O Prota em resposta pergunta para que preparativos para lidar contra a criança, o que foi que aconteceu com ele. O Daeryu nessa hora diz que não é por causa das crianças. Ele então pergunta se ele não achou muito estranho que havia muitas armas para uma luta entre crianças, ao qual o Prota com seu senso deturpado diz que na verdade não, nem haviam armas de fogo. O Daeryu nessa hora então começa a explicar para eles que delinquentes não ficam usando essas armas como facas em lutas. Ele supõe que tem uma organização apoiando essas crianças e ele quer lidar com eles antes das férias e então eles podem ir juntos para a França. O Prota em seguida se levanta dizendo que vão deixar essa conversa para depois e para ele falar bem dele na enfermaria. Então ele decide ir lá tirar um cochilo antes das aulas acabarem. Muitos minutos depois, enquanto o Prota estava dormindo, de repente ele acorda porque estava escutando passos e bem ameaçadoramente ele já pergunta ao Honju o que ele quer. Em seguida, um Honju entrega comida para o Prota e ele diz que de agora em diante ele é o chefão do colégio. O Prota já xinga ele e manda ele embora. Horas depois, ao sair da enfermaria enquanto o Prota andava, todo mundo estava com medo dele. E mais pra frente, a sua namorada entrega a mochila dele para eles irem embora e enquanto eles estavam indo embora, a garota diante chama ele. Ela vai até o Prota dizendo para o Prota ir com eles a algumas pessoas que querem ver ele, ao qual o Prota em resposta apenas diz que piada e então chama a namorada para ir embora. Do lado de fora, a namorada dele diz para o Prota tomar cuidado com ele, tem rumores sobre ela de que ela dorme com caras em todos os lugares. E nessa hora, o Prota pensa que a sua namoradinha vai ficar traumatizada ao ver como os ocidentais agem. Do lado de fora, uns gangsters estavam parados e eles estavam esperando pelo Prota. Em seguida então, eles chamam para o Prota vir em direção deles e o Prota faz isso. Eles perguntam ao Prota se ele é o Kanchan, ao qual ele responde bem tranquilo sim e por quê. A gente não entende etiqueta de coreano, mas o maluco ficou puto dizendo que o Prota está atrevido. O Prota já estava pensando que não ia ser nada difícil lutar contra eles. Em seguida, o gangster já esclarece que eles não estão aqui para lutar e manda o Prota entrar no carro para eles conversarem. Mas o Prota nessa hora diz que ele não está afim e com isso o maluco já pega no cabelo do Prota dizendo que ele está agindo todo durão. O Prota em seguida então já esbofeteia a sua mão pra lá e então já puxa ele metendo uma cabeçada na cara dele. E não ia ser só isso, o Prota já agarra o braço dele e então esbofeteia ele no chão. E os alunos coreano brasileiro já pegam o celular para gravar a briga.
Portanto, em seguida, os gangsters já foram quebrando o celular deles. Um dos gangsters já ia puxar a faquinha, mas o outro maluco diz para ele guardar essa faca. Ele diz para ele apenas se certificar de que o prota não se meta mais com eles. Portanto, em seguida, eles já cercaram o prota. O prota, nessa hora, ao ver o bom posicionamento deles, lança um sorriso, pensando que definitivamente são diferentes daqueles pirralhos. Então, em seguida, um já parte pra cima do prota, mas o prota já desviou e meteu um na cara dele e então continua metendo soco. O outro já aparece atrás do prota, metendo um soco, mas ele bloqueia. Então, em seguida, ele já usa seu jogo de pernas, virando pra pegar mais força e então mete um soco na barriga dele com tudo. O outro já veio partindo pra cima do prota por trás, mas o prota já mete um soco na cara dele também. E atrás dele, o outro já estava com quase a mão na cara dele, mas ele consegue desviar. E então, em seguida, ele já usa as pernas para tirar a guarda do maluco e então mete vários socos nele. O prota, nessa hora, surpreso, pensava que, como ele pensou, adultos sendo diferente vai levar um bom tempo para derrubá-los com este corpo. E em seguida, então, o terceiro já veio metendo um chute nas costas do prota. O prota, em seguida, ao levantar sua guarda, pensava que se o Dairyu estivesse aqui, ele ia zoar até não dar mais. O gangster continuava dizendo para o prota vir com eles, mas o prota dizia que não tinha saco para isso agora. E então, em seguida, ele já foi desferindo o golpe no prota, que bloqueia dificilmente, e então em seguida ele já usa sua técnica e então torce o braço dele, e junto ele mete uma cotovelada na cara dele. E os outros dois lá atrás já iam partindo pra cima do prota, dizendo que agora vão lutar pra valer. Mas nessa hora então, eles foram surpresos com alguém perguntando se é a polícia. Era a namorada do prota que estava no celular chamando a polícia. Portanto, em seguida eles entram no carro dizendo que vão sair, mas vão lembrar do prota. Em seguida, o prota diz à sua namorada para eles irem embora porque vai ser problemático se eles forem questionados pela polícia. Ela em seguida então revela que estava apenas fingindo. Ela fingiu porque pensou que o prota não gostaria de ser incomodado por eles. Nessa hora, o prota pensava que não sabia se chamava ela de inteligente ou idiota. Em seguida então, ele percebe a presença da garota de antes e então, indo até ela, ele diz para ela viver confiando em suas próprias habilidades. Se ela depender dos outros, eles sempre vão tirar vantagem dela e descartar ela no final. Ela já empurra ele, fazendo ele sentir a dor do soco de antes, perguntando o que ele acha que é para falar sim com ela. Portanto, em seguida, o prota mete o pé dizendo certo. E enquanto o prota ia com a sua namorada, ela grita para o prota dizendo idiota. Rapaziada, não sei se é só eu, mas não gostei nada dessa menina, tá ligado? E a gente sabe que ela vai se apaixonar pelo prota, ah meu Deus. E enquanto o prota andava, ele continuava pensando que esse corpo realmente é um incômodo. E então em seguida, ele convida a sua namorada para eles comerem alguma coisa. No dia seguinte, enquanto o prota estava tendo aula, ele estava achando isso muito chato. E depois de acabar uma aula, uns malucos grandão aparecem atrás do prota e eles vieram se apresentar e entregam um pagamento semanal para o prota. Pô, rapaziada, não é tão ruim assim ser o maior valentão não, porque imagina, você recebe o pagamento semanal, você podia ficar rico, mano. Mas criança não queira ser um valentão porque é errado e você nunca vai ter pagamento semanal também não. O prota já pergunta a eles bem puto quem ordenou eles a fazer isso. O cara não responde, mas a gente já sabe que foi o Honju. Então em seguida, o prota já manda eles devolverem tudo e então vai descansar dizendo pra eles meterem um pé. E outro maluco que ficou diz ao prota que o professor de educação física chamou por ele. Ao ver o Dairyu, ele diz para o prota que tem 4 estudantes no colégio que estão sofrendo bullying e ele quer que o prota cuide deles. E para motivar o prota, ele diz que vai permitir o prota matar a aula. Ele diz que o prota só vai precisar participar das aulas de manhã se ele o registrar como estudante atleta. E além disso, ele lembra o prota que ele precisa treinar, já que se ele voltar assim pra África, ele não vai durar muito tempo. Então com isso, o prota já aceita de bom grado. Ao sair, enquanto o prota estava andando, novamente aparece essa garota dizendo ao prota que eles precisam conversar. No entanto, o prota apenas passa por ela como se ela nem existisse. Então em seguida, gritando com o prota, diz que isso aconteceu com ela por causa dele. Portanto, em seguida, o prota diz para vir com ele. E então, enquanto eles estavam indo para o terraço, quem vê eles é a sua namorada. Ao chegarem lá, ela começa a explicar que os gangsters pediram para ela trazer o prota até eles, senão eles vão cortar fora a língua do Rojun e vão enviá-lo para alguma ilha. E ela vai ser vendida para algum bordel. O prota então diz que é só eles chamarem a polícia, mas ela nessa hora, chorando alterada, diz que se ela fizer isso, vão ir atrás da sua família. Ela diz contanto que o prota vai se encontrar com eles, ela vai fazer qualquer coisa. O prota já pergunta seriamente se ela tem certeza que qualquer coisa, ao qual ela responde que sim. Em seguida então, o prota já foi se aproximando dela, erguendo a mão, e ela já pensava que no fim todos eles são iguais. No entanto, o prota apenas
apenas limpa a sua lágrima, dizendo que ela está horrível, e ele exige que ela não use maquiagem de agora em diante e que ela vista seu uniforme apropriadamente. Ela, surpresa, pergunta ao Prota se isso é tudo, e o Prota, em resposta, pergunta se ela quer fazer mais. De qualquer jeito, em seguida, o Prota já faz ela ligar para eles, mas quem fala no telefone é o Prota, e o bandido, ao escutar isso, diz para o Prota vir até eles agora mesmo. No entanto, o Prota diz que vai estar ocupado até o fim de semana, então eles vão se encontrar na segunda. Ele não estava querendo concordar com o Prota, mas o Prota já disse que vai ser segunda, ou ao contrário, ele já tá vazando. O gangster então apenas olha para o seu chefe e então aceita as condições do Prota. Logo depois disso, o Prota já foi vazando e a menina pergunta se ele não vai passar o seu número. Ela diz que se o Prota precisar de qualquer coisa dela, ela está disponível. O Prota, nessa hora, com um sorriso, pensa que se os Smithen estivesse vivo, eles teriam sido almas gêmeas. Mas em seguida, vazando, o Prota já diz que tá de boa e diz para ela encontrar segunda depois do colégio. Então, horas depois, enquanto o Prota estava metendo o pé perdido em seus pensamentos, a sua namorada já vem atrás dele. Ela então do nada pergunta para o Prota se ele gosta da Eunzil, que é a garota de antes. Ela começa a dizer que viu eles mais cedo e, se comparando com ela, diz que entende, já que ela não consegue colocar uma maquiagem para parecer mais bonita assim como ela. Mas o Prota já diz para ela que ela entendeu tudo errado e eles estavam apenas conversando sobre a briga de ontem. Então, com isso, ela fica aliviada. E o Prota, não sei onde que ele tirou seu senso, ao perceber que isso é estranho, pergunta para ela se ela gosta dele. Ela balança a cabeça dizendo que sim, e com isso o Prota fica sem jeito, pensando que ele tem 29 anos. Mudando de cena, enquanto ela e o Prota estavam na praça, ela pergunta ao Prota se ele quer a beijar. O Prota, se esquivando, diz que eles são apenas estudantes. Com isso então ela fica triste, dizendo que até os seus colegas já fazem isso pelo menos. Então, para lidar com a situação, o Prota diz que se ela ficar em primeiro lugar no próximo teste, ele vai beijar ela. Ela nessa hora então já fica bem feliz, revelando ao Prota que ela sempre fica em primeiro lugar. Então, rapidamente se levantando e ficando gigante, ela diz que o Prota vai ter que a beijar. Ela continuava crescendo cada vez mais, dizendo para o Prota que ele vai a beijar. E então, em pleno desespero, o Prota começa a correr a toda velocidade. E quando ela estava prestes a agarrar ele, então revela que era tudo um sonho. No dia seguinte, um sábado, o Prota ia pra escola e inventa uma desculpa para sua mãe. E então, assim que ele sai, ele liga para o Dairyu. Alguns meses depois então, o Dairyu estava levando o Prota para uma montanha relaxar e comer um frango cozido. Ao chegarem lá, enquanto eles estavam comendo e o Dairyu bebendo, o Prota então acaba perguntando para ele se ele está satisfeito com seu estilo de vida atual. Em resposta então, ele diz que no começo ele sentiu como se estivesse enlouquecendo, tentando agir e viver como alguém que ele não é. Entretanto, o motivo pela qual ele foi capaz de aguentar tudo isso foi por causa da sua família. Ele diz que ele se preocupou com os que ele deixaria para trás se ele de repente desaparecesse. E sendo honesto, com esse corpo, se ele fosse para a África, ele não seria capaz de fazer muita coisa. Logo depois de jogar um pouco de conversa fora então, o Prota seriamente diz que ele está indo se encontrar com os gangsters na segunda. O Dairyu pergunta ao Prota onde vai ser, mas o Prota diz que não vai dizer, já que certamente ele iria ao seguir. O Dairyu então começa a dizer que ele é apenas um estudante, com esse corpo não vai conseguir fazer nada. Então o Prota diz que vai cuidar dos seus problemas e ordena ele a ficar. Ao anoitecer, o Prota voltou para o seu quarto e ele estava fazendo um treinamento com Sombra. Ele imaginava todos aqueles gangsters partindo para cima dele e ele macetando eles, mas não importa quanto ele imaginava, ele acabava levando várias facadas. Já que o seu corpo não conseguia acompanhar a sua mente, o Prota, preocupado, se perguntava se ele realmente consegue ganhar contra eles. Em seguida então, a sua mãe bate em sua porta, então ele já coloca a roupa e a sua mãe pergunta ao Prota se ele está ocupado amanhã. Ela diz que ela e sua amiga decidiram ir almoçar em um restaurante francês com ela e seu filho, então ela pensou que seria legal se o Prota viesse também. O Prota, ignorando que ele tinha que treinar amanhã, ele diz que ele vai. Ao chegarem no restaurante francês, eles viram os acompanhantes e o Prota, que estava ali de boa, começa a escutar duas francesas falando em francês que ele é muito gostoso. E o Prota, nessa hora, com um sorriso, pensa: eu sou foda demais. Ao se cumprimentarem, o filho da outra já diz bom dia em francês. E o Prota, ao escutar ele falando, se pergunta o que há com esse sotaque retardado. E ao olhar para o moleque, ele estava com um sorriso gigante na cara. E já que a mãe dele também estava com esse sorriso, o Prota então já entende como que vai ser. E enquanto eles comiam, a mãe retardada oprimindo a mãe do Prota dizia que tinham que contratar professores particulares para o Prota aprender. Em seguida, o filho retardado começa a fazer pedidos pro garçom em francês. A mãe retardada então, com um sorriso, começa a enaltecer o filho ainda mais, dizendo que agora ele sabe falar em francês. E
isso tudo graças ao seu respeitável colégio. Nessa hora então, a mãe do Prota diz que o Prota sabe francês e que ele aprendeu pela internet. Ela e o filho nessa hora então começam a rir e continuam oprimindo a mãe do Prota. O Prota nessa hora então, com sotaque perfeito, já diz pras garotas lá atrás não exagerarem. E com isso, todos eles ficaram totalmente sem entender nada. As garotas envergonhadas já perguntam para o Prota se ele entendeu tudo do que elas estavam conversando. Ao qual o Prota em resposta diz que não estava tentando bisbilhotar, mas a conversa aqui estava entediante, então a sua atenção continuou voltada para elas. E ele também diz para elas para não deixarem a sua imaginação correr solta, mas ele diz para elas não se preocuparem, já que o idiota em sua frente mal consegue falar em francês, enquanto as senhoritas não entendem uma única palavra. E o filho retardado, que não estava entendendo nada, dizia para a mãe que o Prota devia estar cumprimentando elas. A garota, que entende coreano, pergunta ao Prota se é mesmo possível aprender francês pela internet. Com essa informação então, o Prota já convida ela para a mesa, dizendo que vai ficar devendo uma para ela para deixar essa velha se gabar. Em seguida então, elas foram até o Prota continuando falando em francês, e quando a mãe pergunta ao Prota o que está acontecendo, o Prota diz que elas se divertiram conversando com ele e então querem cumprimentar ela. O Prota em seguida então apresenta elas, começando pela esquerda, Michelle, Cecília e Cindy. O tempo se passou e o Prota continuou conversando com elas, então em seguida a retardada se levanta metendo o pé. O Prota em seguida então agradece, dizendo que elas já podem ir embora, mas ela diz que não vão ainda. Ela lembra ao Prota que ele está devendo um favor para elas, portanto em seguida pede o número do Prota e diz que ele já deve saber do que está falando, já que ele bisbilhotou a sua conversa. Então nessa hora o Prota pensa que ele se frudeu. Na segunda-feira de manhã, o Prota já estava treinando para se preparar para a briga, e o Dairyu, que estava presente, dizia para o Prota que ele se tornou um fraco e os gangsters não são, então para ele não ir. O Prota em seguida então lembra ele quem ele é e diz que preferiria ser esfaqueado ao invés de quebrar uma promessa. O Dairyu nessa hora então diz para ele também que ele ama a sua esposa, então para ele não o fazer ir para prisão por balançar uma faca para o salvar porque ele caiu tão facilmente. Depois disso então, o Prota foi até um carro dos gangsters, e ao levarem ele para o local da gangue, enquanto o Prota ia para a sala, o Prota já estava colhendo informações. Ao chegarem na sala do chefe e se sentar, o chefe elogia o Prota e então convida ele a se juntar a eles obedientemente ou vai se arrepender pelo resto da sua vida. O Prota nessa hora então, bem sério, diz que ele também vai ser breve. Ele diz para eles pararem de interferir no seu colégio. Ele tá pouco se frudendo com o que eles fazem normalmente, mas eles não devem envolver crianças inocentes em suas atividades criminais. O chefe então chama o Prota de bundão, ao qual ele em resposta diz: este bundão está falando para você cair fora do colégio. Um cara então já foi metendo um soco no Prota, mas o Prota já desvia e mete um hashi na mão dele. Os outros três já foram partindo pra cima do Prota, mas facilmente ele acabou com a raça dos três. O chefe então pessoalmente decide partir pra cima do Prota, metendo um soco que ele desvia e então facilmente agarra o pescoço dele. Em seguida então ele chuta a porta, mas do lado de fora havia um monte de gangster esperando por ele. O Prota já ameaça quebrar o pescoço do chefe se eles fizerem alguma coisa, mas eles não escutam e partem pra cima mesmo assim. Então o Prota já foi metendo um chute na cara de um. Todos os outros já foram partindo pra cima do Prota, metendo um soco que ele desviava enquanto segurava o maluco, mas em seguida ele acaba soltando porque ele não tem força suficiente para isso. E logo depois de se soltar, o chefe já diz para todos matarem o Prota, mas o Prota nessa hora já mete um belo chute na cara dele e mais um chute na barriga, mandando ele para trás. E então em seguida, pisando no chefe, ele pisava na cabeça de todo mundo correndo. E enquanto ele estava tentando escapar, ele já levou uma nas costas. E enquanto ele levava vários socos, ele só conseguia pensar que esse corpo atrapalha tudo. Mas de qualquer jeito, já que o moleque é poderoso, ele continuou metendo um soco em geral. Mas infelizmente, os bandidos continuavam se levantando, já que os seus socos eram fracos demais. Em seguida então, dois profissionais já aparecem, dizendo que vão cuidar do Prota. E o Prota, ao ver ele, já percebe que eles são diferentes. Eles tinham olhos de assassinos experientes. E quando eles já iam se preparar para esbagaçar o Prota, nessa hora, um homem mascarado já aparece atrás deles, metendo bastonada no geral. Os caras continuavam vindo e ele continuava metendo bastonada nos caras. E o Prota nessa hora lança um sorriso, dizendo: depois eu que sou teimoso. Com a presença do mascarado, os assassinos experientes não ligaram muito e um já foi partindo pra cima do Prota. Mesmo com o Prota desviando da maioria dos golpes, ele ainda era ferido. E ainda por cima, o outro maluco também já aparece, ferindo o Prota pra todo canto também. E então em um certo momento, enquanto o Prota estava desprotegido, ele já meteu a facada no Prota, dizendo que acabou para ele. Mas depois de desferir o golpe, mostra que o Prota havia segurado a faca com a mão. E o assassino já foi desferindo outro golpe com a outra faca que estava em outra mão, mas nessa hora o Prota também se segura.
embora. E o assassino estava se perguntando por que esse pirralho é tão forte. O Prota, nessa hora aparecendo o seu original, diz que God of Blackfield é o verdadeiro apelido que seus inimigos o deram. E então ele diz que vai o matar. E em seguida então, o Prota já mete uma cabeçada na cara dele, e que bela cabeçada. E o Prota já foi meter um soco na cara dele também, arrancando alguns dentes. E logo depois disso, ele já foi partindo pra cima do outro assassino e mete um soco na cara dele, que só isso fez ele ficar no chão. E o Prota, que não tava nem querendo saber, já levantava o soco pra matar o desgraçado, fazendo ele parar. O Dairyu diz que ele não pode matar eles. Então em seguida ele diz para todos os homens que se eles não querem morrer, para eles se esconderem nos seus quartos. E os covardes que se chamam de gangster já foram para os seus quartos com medo do Prota. E depois deles entrarem, o Prota sem força se deixou cair no chão. O Dairyu em seguida diz para o Prota ficar ali para verificar lá fora se tem mais alguém para eles cuidarem. E logo depois do Dairyu ir embora, o Prota percebe vários passos vindo em direção dele. E quando o Prota tenta se levantar, mas não consegue, ele pensa que esse corpo não serve mais. E o chefe de outro grupo de gangster diz que ele tinha suas dúvidas, mas parece que o Prota realmente é um estudante. Então em seguida ele se apresenta para o Prota como Guantae, e ele diz que ele veio aqui depois de ouvir que o Jibun do Parking Lot Group estava prestes a se foder. E o Prota, bem de boa, apenas pergunta para ele se ele tem um cigarro aí. E um dos homens do Guantae já começa a repreender o Prota pelo jeito que ele fala, mas o próprio Guantae já repreende o seu homem perguntando se ele consegue lutar como ele por acaso. E em seguida o Dairyu já estava abrindo caminho no meio dos homens e vai perguntar ao Prota se ele estava bem. O Guantae nessa hora acha engraçado que o Jibun apanhou para um estudante e um cara com máscara de macaco. Logo depois de receber o relatório então, o Guantae chama o Prota para o hospital que cuida do seu pessoal. Horas depois, o Prota estava no hospital e o Dairyu explica para o Prota que ele ficou inconsciente por bastante tempo e já é 1h da manhã. Ele também diz ao Prota que ele disse para os seus pais que ficaria à noite em sua casa. Logo depois, o Guantae entra no quarto do Prota e ele o pergunta se o Dairyu realmente é o seu professor, ao qual o Prota confirma. E o Prota já o diz que ele é alguém de confiança e pode escutar qualquer conversa. Então em seguida ele começa a falar livremente, dizendo para o Prota que graças a ele lucrou desta vez. Não vai haver ninguém Gangnam que vai ficar contra ele por um tempo. Então ele pergunta ao Prota se tem algo que ele consegue fazer por ele, ao qual o Prota em resposta diz para não se envolver com seu colégio. E ele em resposta diz que isso vai ser simples e fácil. Em seguida, o Guantae diz que vai dar um aviso para o Prota porque gostou dele, ele deve ficar tranquilo por um tempo. Rumores estão se espalhando por ele por todos os lugares e muitos vão tentar o encontrar, ao qual o Prota em resposta diz para ele que isso não é da sua conta, ele vai de alguma forma lidar com isso. Nessa hora então, o Guantae fica bem puto com o Prota, dizendo que assim que ele reconheceu seu talento, ele precisa respeitar os seus status e opinião. E o Prota, que não arrega pra ninguém, já pergunta o que ele vai fazer se ele não quiser. E depois deles se encararem por um bom tempo, o Guantae então diz que ele ganhou para eles esquecerem tudo isso e serem amigos. O Dairyu então já diz para eles se livrarem do seu pessoal que está lá fora, eles não precisam de proteção, mas o Guantae diz que vai manter eles porque eles podem ser de grande ajuda. E então em seguida ele mete o pé. Logo depois o Prota diz ao Dairyu para chamar os seus pais e ele vai inventar de que eles se acidentaram e vão botar a culpa nos caras de fora, que foram eles que causaram o acidente. Então minutos depois a mãe do Prota já foi até ele bem preocupada, perguntando se ele estava bem, e ele balançando o braço dizia que estava bem enquanto a ferida latejava. A mãe do Prota, que estava muito preocupada, não estava querendo saber e estava querendo transferir ele de hospital, mas o Prota estava preocupado com isso, já que não podiam descobrir que ele foi atingido por facas. Em seguida então, o médico responsável pelo Prota já apareceu na sala, e quando a mãe do Prota se apresenta, o médico já diz que não tem nada com que se preocupar, as feridas do Prota não são graves. A mãe do Prota diz que quer transferir o Prota de hospital, mas o médico convence ela ao contrário na base da conversa, e com isso o Prota e o Dairyu ficam felizes. Em seguida então, ele diz para a mãe do Prota sair para ele poder cuidar das feridas do Prota, e enquanto o médico cuidava do Prota, ele dizia que as feridas do Prota se curam extremamente rápido. O Prota em seguida então agradece por ter convencido a sua mãe, e então em seguida ele começa a explicar por que ele faz isso. Ele conta uma história triste do seu irmão, que era um gangster, e no fim foi ele que anunciou a sua morte. Ele então diz que ouviu dizer que o Prota é bom com os punhos, e o miserável, fazendo o Prota virar um pacifista, diz para o Prota não matar e nem morrer. O Prota nessa hora apenas pergunta por que ele não larga essa vida, algo ele responde dizendo que as mortes não diminuiriam. O Prota então pergunta e se alguma coisa der errado, e ele diz que se a sua licença for revogada, ele vai para outro país e vai viver pacificamente. O Prota nessa hora então diz que entende
entende e agradece ele, mas nessa hora com um sorriso ele diz que é ele que deveria falar isso, já que ele quase nem tratou dos outros, ele economizou uma grana boa dessa vez. E ele também diz para o prota manter em mente que se ele vier até ele como um cadáver, ele vai secretamente remover e vender os seus órgãos para tirar uma graninha boa. E é claro que isso vai ser sem contar para os seus pais. Então em seguida, se retirando, ele deseja um bom descanso para o prota. Uma semana depois então, o prota já estava se preparando para ir para a escola, e nessa hora a sua mãe aparece com um envelope na mão dizendo que eles precisam conversar. Ela mostra um cheque de 50 milhões de wons no envelope, e o prota, que sabe que é do Gwang Taek, pensa que isso foi desnecessário, chamando ele de desgraçado. Então em seguida, o prota diz que eles vão devolver isso depois. E antes do prota ir embora, o pai já oferece levar ele para o colégio, e enquanto ele levava o prota para a escola, ele o pergunta se tem alguma coisa que ele não está o contando. O prota em seguida então explica tudo o que aconteceu. O pai então pergunta a ele por que ele contou que foi um acidente de trânsito, ao qual ele responde dizendo que a sua mãe se preocuparia muito. O pai então diz para ele que ele não precisa se preocupar com ele, mas ele nunca deve fazer a sua mãe chorar. E com isso, o prota concorda facilmente. Ao chegar na escola, o Dae-ryu já pergunta para ele se ele tá doido e o que ele está fazendo aqui, mas o prota já o diz que ele tá bem, e o médico disse que foi a primeira vez que viu uma recuperação tão rápida quanto a dele. Ele diz que isso é bom e tudo mais, mas ele pergunta se não é meio estranho, mas o Dae-ryu em resposta diz para ele brincando que ele sempre foi um cara estranho. O Dae-ryu em seguida então fala dos rumores que estão se espalhando pelo colégio. Alguns dizem que ele está à beira da morte depois de ter sido esfaqueado, outros dizem que ele está morto, e um cara louco das drogas falou que viu ele sendo preso pela polícia. Em seguida então, o prota diz que vai fazer o pedido do Dae-ryu e pede os nomes dos caras. Mudando de cena para a sala do primeiro ano, vemos um moleque bem de boa que estava comendo, e na sua mesa estava escrito um monte de coisa ofensiva, e então em seguida ele leva um tapão na nuca. Ele começa a comer a comida do maluco sem pedir, e logo depois ele já foi enfiando um monte de comida na boca do maluco para ele se engasgar. Enquanto isso então, um homem aparece dizendo e aí, e o valentão nessa hora virando sem querer saber de nada, já ia xingando o prota, mas ele percebe que era um homem. Então em seguida ele já cumprimentou o prota dizendo bem-vindo. O cara já foi se apresentando e o prota não deu a mínima e apenas pergunta se tem algum Jijin por aqui, e o cara já aponta para o maluco de óculos que estava se tremendo todo. Após confirmar que é ele, o prota diz para ele vir com ele, e o Jijin com todo respeito pergunta por que, senhor? E nessa hora todo mundo já fica em choque dizendo que esse cara está morto por responder o Sr. Kang desse jeito. O valentão já foi perguntando a Jijin como que ele ousa responder o Sr. Kang assim, mas fazendo ele rapidamente ficar quieto, o prota diz pra ele não interferir, e o prota em seguida então agarra o moleque dizendo pra ele vir com ele. E enquanto ele levava o moleque, ele viu que todo mundo estava parado ali encarando para ele, então com um sorriso ele diz pra que eles não se preocupem com ele, e todos ali presentes estavam com medo dele, dizendo pra ele não os bater. Depois disso, ele foi atrás de uma garota chamada Choyeon, e quando o prota fala o nome dele, a maluca ficou totalmente em choque. Ao aparecer alguns valentões chamando o prota de chefe, o prota percebeu que a Soyeon ficou muito mexida. Os caras já foi mostrando seus respeitos para o prota, mas o prota apenas deixou que eles estão bloqueando seu caminho. Alguns meses depois de reunir todo mundo na sala de esportes, o prota dizia que o motivo pela qual ele trouxe eles aqui é porque ele está pensando em criar um clube de esportes, e o professor Seo Kang-go será o supervisor. Os malucos nessa hora ficaram totalmente sem entender nada, e o Gigi em seguida pergunta que esportes que eles vão fazer, ao qual o prota em resposta diz que vai ser treinamento físico e o básico da defesa pessoal, e talvez um pouco de hóquei de campo. A Soyeon pergunta a ele por que ele está os convidando, e nessa hora o prota, após pensar bastante, ele diz que porque ele quer virar amigo deles e passar algum tempo com eles. E com isso é claro que eles ficaram totalmente sem entender nada, já que não foi nada convincente. De qualquer jeito, o Dae-ryu diz para eles que não é necessário entrar se eles não quiserem, mas ele também diz que vai ser benéfico para eles se eles entrarem. Há um documento ali, então se eles querem se inscrever para eles colocarem os seus nomes. E em seguida então, com uma cara assustadora, o prota pergunta o que eles acham se não parece divertido, e eles nem sequer respondem. Com essa cara não surpreende ninguém. O Dae-ryu nessa hora, que tem mais senso comum, começa a dar uns conselhos para o prota, dizendo que ele não está falando com mercenários, e além disso ele pergunta ao prota por que ela está aqui e vai ser a gerente do clube. O prota então explica para ele que aconteceu quando eles se encontraram no corredor e ela estava em rios de lágrima e não queria a deixar sozinho, e o Dae-ryu já joga ela no seu peito dizendo que ele que vai lidar com ela. Em seguida então, um entregador chega com a comida deles e vê se pode um maluco que também coloca a comida na mesa. O prota em seguida percebe a presença da Eun-sil na porta, e ao perceber que o prota viu ela,
já estava correndo, mas o Prota já diz pra ela esperar. O Prota pergunta para ela por que estava adiando por aí, ao qual ela, envergonhada, responde dizendo que não estava adiando. Então em seguida o Prota vira dizendo pra ela meter o pé, e antes dele entrar ela já pergunta ao Prota se ela pode mesmo ir, ao qual o Prota responde dizendo que sim pra ela meter o pé logo. Ela pergunta ao Prota se ela não está sendo suspeita, ao qual o Prota em resposta diz que se ela quiser fazer coisas suspeitas pra ela ficar à vontade, e então em seguida fecha a porta na cara dela. Horas depois eles finalmente começaram seu primeiro treino, com todos eles morrendo, e a miserável da Eunziu estava assistindo todo o treino. Logo depois de terminarem de dar as voltas, não entendi o porquê eles estão bebendo Coca-Cola, e o moleque dizia que ele finalmente sobreviveu ao treinamento de hoje. Mas para acabar com a sua felicidade, o Prota pergunta se eles devem começar devidamente o treinamento de hoje. Eles em choque então perguntam o que foi que eles acabaram de fazer, ao qual o Prota em resposta diz que isso foi apenas um aquecimento. Se os malucos estava quente, não tá mais porque eles morreram ali mesmo. Continuando com o treinamento, o Prota mete uma bolada na cara do Gigi, e ele ainda teve a audácia de falar pro moleque que não é com a cara que se recebe. O Daeiryu já foi repreendendo o Prota, e o Prota apenas diz que eles devem continuar com o jogo. E após jogar a bola para o Prota diz que vai mostrar o que acontece quando ele joga na cara de propósito. E o Daeiryu em resposta apenas faz um gesto dizendo cai pro pau. E em seguida então, o Prota logo mete um chute no vôlei. E o Daeiryu já domina pique futebol mandando pra cima, e então já manda um voleio. E assim, com os dois se divertindo, eles continuaram com isso por alguns minutos. E enquanto isso, os alunos que estavam parados sem entender nada, aterrorizados, pensavam que queriam sair daqui. No fim de tudo, quando eles já tinham terminado, o Prota dizia para o Daeiryu que ele pensou que seu corpo era fraco, mas ele estava errado. Comparado a eles, ele está em boa forma. Ao qual o Daeiryu em resposta pergunta se ele só percebeu agora o seu corpo não é normal. E então, enquanto eles conversavam, a Eunziu apareceu atrás deles. E o Prota já pergunta o que ela tá fazendo aqui de novo. Ao qual ela em resposta diz que ela quer participar também. Mas ao olhar a reação dos outros participantes, o Prota bem curto e grosso diz que não. Ela já foi perguntando por que ela não pode participar. E o Prota em resposta pergunta por que uma terceiranista pensaria em entrar em um clube. Os terceiranistas na Coreia têm que estudar muito para entrar na universidade, então são muito ocupados. Ela em resposta então já pergunta o que tem de errado com isso. De qualquer jeito, ela não vai para a universidade. E além disso, ela já pergunta por que Kim Yeon faz parte do clube. Mas o Prota já responde dizendo que ela tem notas boas, ao contrário de alguém. Ela nessa hora fica putaça encarando para a namorada do Prota, e então sem falar mais nada, ela mete o pé. Horas depois, enquanto estavam metendo o pé da escola, a namorada perguntava ao Prota por que o Prota não dá uma chance para a menina, ao qual o Prota em resposta diz que ela não se encaixa e também vai assustar os outros. E sem escutar a resposta da namorada, ele já mete o pé. O Prota em seguida então recebe uma ligação, e ao atender era a Michelle. Ao demonstrar tanto interesse, o Prota pergunta se ela sabe que ele tá no colegial, e ela em resposta apenas diz que ela é francesa. Ela sugere para o Prota ver ela segunda, mas o Prota diz que está se recuperando de alguns ferimentos. O Prota então diz para eles se verem sábado, ao qual ela aceita. Depois disso, ao chegar em casa, o seu pai estava falando ao telefone, e após entrar em seu quarto, ele pensava seriamente que tinha certeza de que ele estava tentando esconder alguma coisa. Ao anoitecer, após se trocar, o Prota chama seu pai para dar uma caminhada. Do lado de fora, enquanto eles caminhavam, o Prota já pergunta o que tem de errado. O pai então começa a dizer que ele estava planejando importar carros franceses e vendê-los aqui. Inicialmente, eles comprariam cerca de 50 carros para exibição de test drives, e então, depois de receber as pré-ordens, eles solicitariam por mais da companhia francesa. Assim, eles esperavam que os riscos fossem baixos com este plano. Mas então, um fator externo interferiu. O CG Motors estabeleceu uma filial e ofertaram fazer importações paralelas dos mesmos carros que ele está planejando vender. O Prota nessa hora percebeu que com certeza eles ficaram com inveja da estratégia do seu pai, e então chama eles de vigaristas. O pai continua contando que ele foi contratado pela França mais cedo. Eles os garantiram monopólio, mas apenas se eles comprassem 500 carros a cada compra. À primeira vista, eles estão mostrando sua máxima consideração por eles como se tivessem a prioridade, mas eles fizeram aquela oferta sabendo perfeitamente que eles não seriam capazes de corresponder às suas demandas. Então, se eles decidirem recuar, eles podem fechar um acordo com uma corporação maior. O pai também já falou para o Prota que são chefes uns carros extremamente luxuosos. Agora tem que ser o seguinte: ou eles desistem do dinheiro gasto no contrato pelos 50 carros, ou eles fazem o pagamento e fazem o seu melhor vendendo eles aqui. E seja qual for a escolha que eles fizerem, a perda será quase a mesma quantidade. Ele então, frustrado, já diz que sente muito ao Prota e a sua mãe. O
O dinheiro que ele pegou emprestado como a casa como garantia foi gasto nestes contratos. Agora, se eles não conseguirem lidar com essa situação, as coisas podem ficar difíceis para a sua família. Então ele pede desculpas ao Prota por mostrar esse lado patético a ele, mas o Prota diz que está tudo bem, ele apenas tem que cuidar da mãe. E o Prota diz para melhorar essa expressão porque está bem óbvio, ao qual ele em resposta diz que honestamente ele não poderia segurar muito as suas expressões após ouvir algumas informações mais cedo. Ele explica que os executivos da França que supostamente estavam para chegar na próxima semana vão chegar nesta. O pai diz que eles decidiram descansar por um dia e vão se encontrar segunda-feira ao meio-dia. O Prota em seguida então pede para ir junto ao pai, e enquanto ele explicava os benefícios, de repente ele parece ter uma ideia e então levanta rapidamente. Ele diz ao pai para tentar fazer tudo o que ele puder fazer. Se as coisas não derem certo mesmo após eles trabalharem junto, então não há nada que eles poderiam ter feito. O pai, ao ver o quão sério o Prota estava, concorda. Ao voltar para o seu quarto, ele recebe uma ligação da Michelle, e quando o Prota diz que ela ligou em boa hora, ela fica feliz. Mas tirando o sorriso dela, o Prota diz que eles precisam adiar o seu encontro. Ela então no máximo remarca para a segunda. Em seguida então, o Prota já foi mexendo no seu computador pensando que ele deve ter um pouco de dinheiro sobrando na sua antiga conta francesa. Deve haver mais do que 150 milhões de wons, e essa soma em reais dá praticamente 672 mil. Mas o banco em que o dinheiro dele está guardado não foi configurado para bancos online. Falando com Dairyu pelo telefone, ele diz que ninguém vai acreditar se ele falar que ele é o Kang Chan da Legião Estrangeira. Isso estava dando uma dor de cabeça para ele, e a filial mais próxima é a filial de Hong Kong, então ele vai tentar ligar na segunda. No dia seguinte então, no domingo, no Hotel Nanzan, o pai do Prota explica como vai ser. Eles vão saber que ele é o seu filho, mas ele vai ser assistente do tradutor. Prestes a entrar, o Prota pensava que, como planejado, ele vai ajudá-lo com as negociações, portanto será uma experiência interessante. Logo depois de entrar então, o pai do Prota aponta para eles, e nessa hora o Prota ficou totalmente em choque ao ver o que ele estava vendo. O Prota ficou espantado com a cara do homem que estava em sua frente. Se lembrando então do líder estrategista, ele se perguntava como que o Charlan ainda está vivo. O Charlan já foi cumprimentando o pai do Prota, e enquanto isso seu parceiro lá atrás estava assediando uma mulher. Então em seguida ele o chama pelo nome, revelando que ele é o Smithen. E com isso, de tanta surpresa ao ver que até mesmo o Smithen estava aqui, o Prota se pergunta o que está acontecendo agora mesmo. Em seguida então eles se apresentam e o Prota diz que ele é o tradutor do seu pai. O Charlan elogia a pronunciação do Prota e diz que o jeito dele falar o lembra de alguém. E então ele apresenta o Smithen como seu gerente de vendas. E enquanto ele estava falando calmamente, ele pensava: vendas, você tem certeza de que ele que está trabalhando? Minutos depois, enquanto eles estavam sentados conversando, o Charlan pergunta se Kang Chan é um nome bastante comum aqui. O Prota em resposta diz que sim e pergunta se ele tem algum conhecido com esse nome, mas ele diz que ele apenas perguntou já que o seu nome é bacana. Minutos depois então, eles decidem falar de negócios, e o pai do Prota já diz que vai ser difícil para eles aceitarem a sua proposta, portanto eles esperavam que ele modificasse as condições do contrato sobre o ter monopólio dos 500 carros. No entanto, bem firme, ele diz que não vai mudar as condições, e se ele quiser, eles podem assinar um contrato original de 50 carros com a Kangoo Motors. Entretanto, Sohejeon Motors também será capaz de importar os carros com as mesmas condições. E enquanto isso, o Prota pensava que ele de fato é o Charlan. O pai em resposta já diz que eles pagaram metade do valor do contrato de 50 carros, e de acordo com o contrato, se eles pagarem o restante, é suposto que a Kangoo Motors consiga metade dos direitos AS pelos chips na Coreia do Sul. Eles então continuaram negociando, e em um certo momento de discordância, um sócio do pai do Prota já diz que se ele continuar com isso, eles não vão ter outra escolha a não ser tomar ação legal. Mas nessa hora, o Prota, que conhece o Charlan, pensa que ele não deveria enfrentar Charlan com essa atitude, e do jeito que ele previu, o Charlan já diz que ele vai interpretar isso como as verdadeiras intenções da Kangoo Motors. Então, já se levantando, ele diz que quem declarou guerra primeiro foram eles. O sócio nessa hora tenta explicar que não foi isso que ele quis dizer, mas o Charlan não dá ouvidos. Mas antes dele ir embora, o Prota já manda ele esperar. O Prota pede por um tempo, dizendo que não está pedindo por muito, uma semana e uma noite, isso será o bastante. Mas o Charlan já diz ao Prota que ele já percebeu que ele não tem autoridade alguma para tomar alguma decisão. Após escutar as palavras do Prota, o pai pergunta se ele tem algum plano, mas ele em resposta diz que não, mas é melhor do que abandonar tudo. Os sócios tentam dar conselho para o pai, mas o Prota sempre intervia, então depois de pensar muito, ele então diz para o Prota dizer que a partir de agora todas as decisões que o Prota tomar é a decisão dele, e com isso o Prota já agradece. O Charlan perguntava ao Prota se uma noite ia ser suficiente, mas o Prota diz para ele não se preocupar com isso, e ele está ansioso para isso.
isso. Em seguida então eles apertam a mão concordando esperar por esse tempo. O prota pensava que esses caras são realmente Charlan e Smithen, ele vai conseguir lidar com eles facilmente. Na volta para casa, o pai pergunta ao prota se ele realmente é o seu filho, ao qual o prota em resposta diz que mesmo que ele contasse a verdade, ele não acreditaria nele. O prota em seguida então já diz que entende, e então em seguida diz para o prota não pedir ajuda aos gangsters de jeito nenhum, e o prota concorda com isso bem de boa. E logo depois disso, o prota já mandou mensagem para Dairyu para o encontrar mais tarde, e ao chegarem no estacionamento de casa, o prota já diz que ele tem alguma coisa para fazer, e em seguida ele ia até o Dairyu. Enquanto isso então, ele se lembra do seu tempo de mercenário enquanto ele estava levando a pior, e para resolver a situação, ele sobe em cima de uma casa e vai para outra, e ao chegar em cima dos mercenários, ele em seguida pula e então começa a meter bala em todos eles. E então depois de macetar geral e dizer que a zona está segura, o Dairyu diz a ele que nunca perde uma oportunidade de se exibir, mas deixando isso de lado, ele se perguntava onde estava o Smithen, e o prota que sabe da personalidade dele já fica sério. Enquanto isso, o Smithen estava aterrorizando uma garotinha de 16 anos, e quando ele agarra a garota diz que ele não quer, ele diz que pena, já que ele não precisa do seu consentimento. Mas nesse exato momento, o capitão aparece chamando por ele, deixando ele em choque. O prota já fica todo putaço com ele, chamando ele de FDP, e o safado já foi inventando uma desculpa de que acabou de encontrar civil, mas o prota que não cai nessa já mete um soco na cara dele, jogando ele no chão, e então ele continua metendo um monte de porrada nele, repreendendo ele. E o Smithen, que parece ter feito isso outras vezes, diz para o prota perdoar só mais uma vez. Então mudando de cena para o prota dentro do carro do professor, ele o conta que o Smithen e o Charlan estão vivos, e ao perguntar onde eles estão, o prota diz que estão no Hotel Nanzan. Ele então, bem sério e pé da vida, diz que eles vão lá agora mesmo, mas o prota diz que agora não. Ele também conta que Charlan é vice-presidente da Go Intercars e Smithen um gerente. Ele nessa hora achando que a piada começa a rir, mas em seguida ele fica sério porque não era piada. O prota em seguida pergunta a ele porque ele continua dizendo pra eles irem, ao qual ele responde dizendo que o Smithen é muito burro pra ter se tornado um gerente de uma grande corporação. Se o Smithen é gerente, então ele deveria ser um ministro, e então isso faria sentido. O prota dizia que eles são igualmente burros, mas ele não estava nem escutando, dizendo que eles o apunhalaram pelas costas. O prota diz que ele pensou nisso também, mas podem haver algumas circunstâncias que eles não sabem. E antes mesmo do prota terminar, ele diz que se eles precisarem saber de alguma coisa, então é só perguntar a eles depois de arregaçar a cara deles na porrada. O Dairyu, que não queria saber, já estava pisando fundo pra ir atrás deles, mas nessa hora o prota ordena ele a não fazer nada até que o plano adequado tenha sido feito. Portanto, ele obedece. Em seguida então ele sugere ao prota para eles pedir ajuda àquele Gontae, e o prota nessa hora pensa que eles seriam de grande ajuda, mas ele diz que não. O prota, que está perdido em seus pensamentos, pensava que se eles pudessem ao menos isolar um deles, então eles teriam alguma chance. E quando ele pensava que isso seria impossível, ele recebe uma ligação da Michelle, e com isso rapidamente ele pensou em alguma coisa. Ao atender, o prota diz para eles se encontrarem amanhã no Hotel Nanzan, e ele também diz para ela trazer as suas amigas. Eu não entendi o motivo, mas ela parece feliz. Após marcar o horário, e o Dairyu, que achava que as mulheres eram pro prota, diz que ele tá sempre confiante e calmo, mas o prota nessa hora diz pra ele usar um pouco do seu cérebro. O seu adversário é o Smithen, se agora ele entende. E nessa hora tudo clareou em sua mente, dizendo como esperado do capitão. Logo depois então, ele liga para o quarto do Charlan e o Smithen no hotel, e ao tentar confirmar um horário, o Smithen faz ele esperar, então ele percebe que ele não tem autoridade o suficiente para decidir as coisas. Portanto, ele deve estar recebendo a confirmação do Charlan, e então logo depois ele é confirmado a essa hora. E o prota também já diz para ele não se incomodar, já que vai ter algumas senhoritas com ele, ao qual o Smithen responde normalmente dizendo entende e que inveja, tchau. Eles estranharam que o Smithen não ficou mais animado, mas provavelmente o Charlan estava por perto, e então em seguida o prota começa a dizer o plano. Michelle e as outras garotas são tão atraentes que uma vez que o Smithen vê elas, ele definitivamente vai vir. Ele não é o tipo de homem que fica sozinho no teu quarto, então ele definitivamente vai estar andando pelo clube. E assim que a oportunidade surgir, eles vão levá-lo para o carro. O Dairyu, que estava com sangue nos olhos, dizia que ele vai pessoalmente cuidar do Smithen, então para o prota ficar falando disso, mas o prota demonstra sua preocupação perguntando se ele vai ficar bem, mas o prota já lembra ele dizendo que ele não está com seu corpo antigo, e mesmo se isso fosse o caso, o Smithen não pode ser subestimado. Ele o diz que na queda de braço, o Smithen ganhou uma vez de 3 dele, ao qual Dairyu em resposta diz que é porque ele estava fazendo isso com o braço direito, com o braço esquerdo não importa se é 100 ou 1000 vezes, ele sempre ganha. O prota diz que sabe disso, mas agora o seu corpo não é o seu original e o Smithen ainda é o Smithen, mas de qualquer
qualquer jeito, o Prota diz que eles vão lidar com os Mitten amanhã quando ele morder a isca. Mas se por acaso as coisas não funcionarem, eles não vão ter outra escolha a não ser matar eles terça. Logo depois disso, o Prota pensava que se os Mitten têm preservado as suas habilidades, seriamente ele pensa que será uma luta incomparavelmente mais difícil do que contra aqueles gangsters. Ao voltar para casa, o Prota viu seu pai que estava cozinhando e ele informou ao Prota que a sua mãe não estava se sentindo bem, que após ele falar da situação, ela esteve deitada na cama e não saiu desde então. No dia seguinte, enquanto o pai levava o Prota para a escola, o Prota diz a ele que ele contatou algumas pessoas que conhecem os executivos da Gwen-T e eles estão procurando por uma solução. E o pai nessa hora apenas avisa para o Prota não se envolver com nada ilegal. Após chegar na escola, depois de estudar ou não e fazer as atividades, quando ele voltava para casa, sua namorada já queria ir com ele, mas ele diz que não e mete o pé. E aí Eunju novamente aparece para falar com o Prota, mas ele apenas diz que está ocupado. Depois disso, ele foi até o Dae-ryu para eles se vestirem para ir pro Nanzan. Ao chegarem lá, o Dae-ryu diz que vai estar esperando o Prota no estacionamento subterrâneo, mas o Prota diz para ele ficar de boa na cafeteria do salão, já que os Mitten não pode reconhecer de qualquer jeito. Mas o desanimador para ele é que o café lá dentro custa por volta de R$110. De qualquer jeito, depois disso, o Prota entrou no hotel e a Michelle ainda não estava aqui. Em seguida então, um homem que o Prota não reconhece cumprimenta ele. O homem então se identifica como o Seo Dozeok e eles se encontraram naquele dia. E o Prota nessa hora se lembra que foi o maluco que gritou contra ele. O Dozeok já foi falando para o Prota que ele trabalha por aqui por tempo integral, então se ele precisar de qualquer coisa é só pedir, e o Prota nem espera ele terminar, desvaza. Então logo depois de sentar, o Prota se perguntava se aqui também é um ninho de gangster e isso era problemático. E em seguida então as três gatas aparecem chamando pelo Prota e chamam a atenção de todos. E o Prota nessa hora bem sério pensa que eles vão começar. Elas elogiam o Prota dizendo que ele está gatão e em seguida ele as leva para outro lugar. E ao chegarem lá, eles foram servidos sem pedir. E o garçom então explica para eles que eles foram ordenados a servir refeição completa de graça a eles. E com isso, a Michelle já foi perguntando para o Prota se por acaso ele é alguém importante, ao qual o Prota em resposta diz que não, ele apenas conhece alguém daqui. E enquanto ela ficava mais admirada e curiosa sobre o Prota pensava, esses malditos gangsters, isso foi desnecessário. Minutos depois, enquanto elas se serviam, o Prota pensava que as três estão com 26 anos. Elas vivem na mesma área, então rapidamente fizeram amizade uma com a outra. Michelle é uma editora de revista, Cecile é uma funcionária de uma companhia de segurança e Cindy é uma freelancer. E em seguida então, ele recebe uma ligação de um número desconhecido que ele fica puto porque queria manter as coisas em silêncio, e ao atender era o Guan Tae que dizia que ele ouviu dizer que ele está no Hotel Nanzan interno e tudo, ao qual ele responde dizendo que não é da sua conta. O Guan Tae diz pra ele não ser bruto e se ele precisar de qualquer coisa pra ele falar com seu Dozeok, e o Prota sem nem esperar ele terminar já desliga na cara dele. Em seguida, a Michelle diz ao Prota que ele está um pouco estranho, é como se ele tivesse algum outro negócio para resolver. O Prota nessa hora pensa que não seria ruim revelar algumas coisas mesmo não sendo tudo, então em seguida ele começa a explicar que na verdade neste hotel há um americano chamado Smitten, e se ele passar por aqui ele poderia se juntar a eles. Então ela já pergunta para o Prota se foi por esse motivo que chamou elas aqui. O Prota diz que ela está um pouco certa e tem algo que ele precisa verificar pessoalmente e já pede desculpa por isso. Logo depois de pensar nisso então, ela diz que vai perdoar o Prota já que ele pediu desculpa, e as outras já dizem que não será tão ruim ter outra pessoa se juntando a elas. Portanto, o Prota já agradece pela sua compreensão. Em seguida então, ele recebe uma mensagem dizendo que o Smitten estava aqui, mas em seguida ele manda Serpent Venimeux, significa serpente venenosa, é a gangue francesa. Era realmente eles por causa da tatuagem acima do polegar. O Dae-ryu já lutou contra alguns deles no passado e não tem como ele ter confundido. O Prota não conseguia entender o motivo pela qual eles estavam aqui. Ele se perguntava se por acaso eram guarda-costas dos Mitten. O Dae-ryu já disparou o Prota para eles abandonarem o plano, já que membros de gangue não estavam no plano. O Prota nessa hora pensa que o Dae-ryu não estava errado. No entanto, não há nenhuma chance desses membros de gangue se retirarem amanhã. E além disso, eles podem ter que enfrentar Charlan amanhã. Então em seguida, ele diz que vão continuar com o plano original. E o Dae-ryu já manda para ele que eles estão indo para o clube agora. E o Prota nessa hora preocupado pensava, merda, eles não estavam nem dando tempo para pensar. Depois de pensar um pouco então, ele chama o Dozeok. O Prota diz que tem 4 ocidentais no clube para ele evacuar o resto e então fechar as portas depois disso. Mas o Dozeok já diz para o Prota contatar o chefe Guan Tae em vez dele. O Prota então já liga para ele pedindo isso, mas o Guan Tae explica para ele que ele só tem parte das ações, então é difícil para ele. Mas o Prota já diz que se ele sobreviver essa noite, ele vai realizar um pedido seu no futuro, tanto faz qual seja. Então depois de pensar um pouquinho, ele já passa para o Dozeok
dizendo pra fazer o que o Prota mandou. E passando de volta para o Prota, o Guan Tae diz que vai enviar alguns dos seus homens mais fortes e vão chegar em 30 minutos. O Prota em seguida então fala para as meninas que tem membros do Serpão Vermelho no hotel. Ele explica que elas têm que ir embora e a Michelle se oferece para ajudar em alguma coisa, mas o Prota não aceita, dizendo que é muito perigoso e ainda por cima, se voltar para a França, elas podem ser reconhecidas. Então em seguida, se dirigindo ao clube, ele pensava que isso estava ficando interessante agora. E enquanto ele entrava no clube junto ao Dairyu, ele dizia para ele que eles vão lidar com os gangsters primeiro. O Prota diz que eles vão lidar com os dois com um golpe cada e a luta vai começar com dois deles caídos. E o Dairyu então pergunta por acaso e se eles tiverem armas, ao qual o Prota em resposta diz que eles não trariam armas, já que eles não sabem da sua real identidade. E enquanto eles desciam, pessoas estavam saindo puto com o estabelecimento por estar fechando cedo. E o Prota, que vê que não tinha muitos clientes agora, pensa que é um alívio. Logo depois então, eles foram até os Mitten e ele já pergunta sobre as garotas que o Prota disse que ia trazer e não estão aqui, ao qual o Prota em resposta diz que elas ainda estão a caminho. Então em seguida, todo humilde, ele dá um assento para o Prota beber com eles. E o Prota, ao sentar, pensa que isso é uma piada, ele apenas está esperando pelas garotas. Os Mitten pergunta quem é o cara ao lado dele e o Prota responde dizendo que ele é quem o apresentou às garotas. Quando todos vão embora do salão, um dos homens que acha estranho já dizia que havia algo de errado. E antes mesmo deles terem tempo para pensar, o Prota e o Dairyu já estavam partindo para cima deles. E os Mitten, que tem uma reação rápida, já empurra a mesa para trás pegando impulso para ir para trás, enquanto seus companheiros levam uma na cara e já estavam sendo nocauteados pelo Prota e pelo Dairyu. Os Mitten rapidamente já foi correndo e nessa hora o Prota percebe que o Dairyu estava prestes a tomar uma na cabeça. Então nessa hora ele já lança uma garrafa na cara dele e o Dairyu já foi correndo atrás dos Mitten, pulando em cima dele e o derrubando, e então ele começa a meter vários socos nele. E enquanto o Prota estava macetando outro maluco sem dó, e o gangster sem opção já bota a mão no bolso puxando uma faca, e o Prota, ao ver a pose dele, percebe que ele não é um especialista. Ele ataca o Prota, que desvia facilmente, então mete uma na garganta dele e em seguida ele já mete uma na barriga dele também, e então imobilizando ele completamente, o Prota quebra o seu braço. Logo depois disso, o Prota pensa que isso foi fácil demais, mas ao virar ele fica surpreso ao perceber que os Mitten já tinha dominado o Dairyu. Os Mitten, bem de boa, sorrindo, já diz que isso não é por causa do contrato, não é? E o Prota nessa hora, sem opção, pensa que ele vai ter que entrar em sua mente. Portanto, em seguida, ele pergunta se ele não percebeu apenas de escutar o seu nome. Se aproximando dele, o Prota perguntava para ele como foi que ele sobreviveu, se ele traiu os membros do esquadrão. E já que ele não estava entendendo nada, o Prota já diz que quem ele está segurando é na verdade Dairyu. Os Mitten então pergunta que é ele, ao qual o Prota responde seriamente dizendo que ele é o Kanchan, que o segurou com uma expressão como se estivesse prestes a morrer. O Kanchan que o espancou quase até morrer quando ele saiu do meio da batalha para andar por aí feito um cachorro. Ele o diz que ele é o Kanchan, o God of Blackfield. Os Mitten, desacreditado, diz que isso é impossível, como isso aconteceria, ao qual o Prota em resposta diz que talvez os outros que morreram injustamente o empurraram para cá para arrancar a cabeça do traidor. Os Mitten nessa hora, parecendo com medo, diz que ele teve um mau pressentimento ao vir para a Coreia, mas ele em seguida se acalma dizendo que ele não sabe porquê, mas parece que seu corpo não é daquele GLB. Então em seguida ele já lança um sorriso dizendo que ele não precisa tremer de medo por causa de um fracote. E o Prota em resposta diz que se ele está tão curioso, porque ele não vem checar. Mas os Mitten, que aumentou o seu QI, diz que se ele é o Kanchan e ele é o Dairyu, então ele não pode o atacar. Se ele der um único passo, então ele vai quebrar o seu pescoço e pergunta ao Prota se ele quer tentar a sorte. E em seguida então, o Prota percebe que o Dairyu ainda estava consciente. E com isso ele fica puto, pensando que ele deveria ter dado um sinal de que ele estava consciente. E nessa mesma hora, o Dairyu distrai os Mitten. E sem perder tempo nesse exato momento, o Prota já parte pra cima dele com o polegar, já enfia no olho dele. E então logo depois de deixar o Dairyu cair no chão, ele já lança um sorriso dizendo que antes ele teria sentido como se estivesse sendo atacado por uma tempestade de fogo, mas agora é apenas uma picada de inseto. E ele até diz que o Prota deve ser elogiado por conseguir fazer isso com ele com um corpo tão fraco. E o Prota nessa hora pensa que ele realmente está muito fraco. Os Mitten já foi partindo pra cima dele com um soco, mas o Prota já mete uma na cara dele. Esse golpe não teve quase nenhum efeito, mas o Prota já mete mais uma na cara dele. E o Prota já usa seu jogo de pernas e mete mais uma nele. E ele, que não perdoa ninguém, já começa a meter vários socos na cara dele. No entanto, os Mitten em seguida já lançam um soco jogando o Prota pra trás. E enquanto os braços do Prota tremia, ele pensava que a única alternativa é mirar nos seus pontos vitais. E enquanto os Mitten partem pra cima do Prota com um grande sorriso, ele diz
dizia que o Prota realmente é diferente do GLB que ele conheceu. Ele já mete um soco no Prota que desvia e então com o seu polegar ele já mete um golpe no seu ponto vital. No entanto, de nada serviu, ele já levou uma na costela e o Smithen dizia que isso não iria funcionar. O Prota, nessa hora que sabe que se for empurrado agora vai morrer, já usa seu cotovelo metendo uma na cara dele e em seguida já mete uma na garganta dele, mas o Smithen, que não cai, já mete uma na barriga dele novamente e em resposta o Prota já mete uma cotovelada na cara dele novamente. Depois de muita trocação de qualidade, o Prota fica puto de verdade e mete uma que até eu senti fazendo moleque cuspir sangue. Dá pra concluir que o soco foi forte, já que não é toda hora que vê um buraco desses. E não acaba por aí, o Prota já mete uma joelhada na cara dele e então uma cotovelada na cabeça. E já que ele ainda continuava de pé, o Prota então finaliza ele com um chute na cara. Em seguida então, enquanto ele estava no chão, o Prota já foi agarrando ele e então, como os antigos e velhos tempos, o Prota já foi doutrinando a cara dele. Depois de deixar ele todo surrado enquanto seu corpo estava doendo para todos os lugares, ele já chama os homens do Guantae e ele diz para levar o Daerio para o hospital primeiro. Em seguida, o Doziel pergunta se ele está bem, ao qual o Prota em resposta diz para ele não exagerar e apenas usar o bastão que está em sua mão. E o Prota em seguida então foi até os malucos e então meteu uma na joelhada de cara, sangue voava, o maluco tava nem aí. E então em seguida ele diz ao Cruzão que aqui é a Coreia. Em seguida então o Prota já pega o pedaço de uma garrafa e então vai em direção ao Smithen. Ao agarrar ele, o Prota diz que não vai o matar e vai até mesmo mandar para o hospital. E o Smithen, que estava com outro olho machucado, diz que o Shalom vendeu. E o Prota se preparando apenas diz ao otário que é tarde demais. Mas nessa hora, fazendo ele parar, ele diz diamante e drogas, ele está tentando usar Kangyu Motors. O Prota então já pergunta do que ele está falando, ao qual o Smithen responde dizendo que vai ter drogas nos carros que serão importados. Mas o Prota diz que isso não está fazendo sentido, ele disse que daria os direitos para a CG1 Motors. O Smithen então explica que após liquidar os pagamentos, eles dariam a eles os carros na condição de que todas as vezes que Kangyu Motors importasse os carros para a Coreia, eles passariam por eles aqui e então eles removeriam as drogas. O Prota, depois de perceber que seu pai vai estar em perigo, se preparando, ele pensa que vai estar ocupado mesmo depois de cuidar dele. Em seguida então, ele enfia o pedaço de vidro nele, mas não fazia muito sentido, já que seu corpo era muito resistente. E enquanto ele procurava outra coisa para usar, um dos homens do Guantae achou uma faca de sashimi. E o Prota, que não perde por oportunidade, já pega a faca e então já mete 2 cortes no ombro dele. Minutos depois então, ele foi para o hospital e ele já pergunta para o doutor como que o professor está, ao qual o doutor responde dizendo que ele está em progresso. Com isso, o Prota suspira dizendo que pelo menos ele não morreu. Após fazer um exames, uma enfermeira estava cuidando dos ferimentos não graves do Prota. Ele então pergunta quem é o diretor desse hospital, ao qual a mulher responde que é Yu Eun, o maluco que cuida dele. E em seguida então, o diretor médico chama o Prota para a sala dele. O médico diz ao Prota que 3 das suas costelas estão prestes a quebrar. O sistema interior dele está caótico e de alguma forma ele conseguiu andar todo o caminho até aqui. Ele diz ao Prota que ele deve ser hospitalizado, se ele exagerar, os seus ossos vão quebrar e furar os seus órgãos. Mas o Prota diz que ele não pode fazer isso agora, apenas para envolver ele em algumas bandagens. O médico então mais claro, dizendo que o menor dos estilhaços já podem ter furado seus órgãos. Se o Prota não for hospitalizado agora mesmo, ele pode morrer. Nessa hora, o Prota pergunta se não foi ele que falou que ia vender os seus órgãos se ele morresse, ao qual o médico em resposta diz que ninguém compraria órgãos com buracos e cortes em todos os lugares. E já que o Prota estava sendo muito insistente, ele pergunta o porquê, ao qual o Prota em resposta diz que se ele se deitar numa cama de hospital agora, muitas pessoas estarão em perigo. A sua família, companheiros, todos estarão em perigo. O médico em seguida então o diz que vai prescrever para ele alguns analgésicos e vai colocar um forte cinto de costela e ele nunca pode removê-lo. Portanto, minutos depois ele bota o seu cinto e então taca sua roupa por cima. E então, enquanto ele estava saindo, ele se encontra com o Doziok e ele então pergunta onde está o professor. E o Doziok em resposta aponta para o quarto onde ele está. Ao ir para o quarto dele e ver ele acamado, o Prota diz para ele que ele vai cuidar do resto, então para ele ter uma boa e longa soneca. E então em seguida ele foi direto para o quarto onde o Smithen estava junto aos outros gangsters. Os gangsters que não sabem o perigo que eles correm, eles começam a caçoar do Prota. Eles dizem para ele que a sua família não vai sair liso dessa. E o Prota nessa hora pensa que ele com certeza deve quebrar o espírito deles. E então em seguida ele chama os 2 homens que estavam lá fora e diz para trazer aquela coisa que ele deixou com eles mais cedo. E enquanto isso, os malucos continuavam dando o dedo para o Prota. Em seguida então, o maluco volta com a faca e então em seguida o Prota já dispensa eles. E enquanto o Prota tirava a faquinha, o maluco já começou a ficar em choque. E o Prota dizia para ele não se
preocupar que ele não vai o matar, apenas vai o deixar mal o suficiente até mesmo para respirar. E o maluco já perguntava para o prota se ele não se importa com a sua família, e já que isso não estava servindo de nada, ele começa a dizer que eles estão aqui em viagem de negócios como estrangeiros, ele não pode fazer nada, ao qual o prota em resposta diz para ele dizer essas coisas para a embaixada e não para ele. E então em seguida o prota começou a passar tramontina no peixe. O prota não tem coração, só que com certeza ele não tem piedade nenhuma. O cara estava tão desesperado que ele chorava pedindo para que o prota o perdoasse por favor, e ele chamava pela sua mamãe. E então logo depois o prota já virou para o outro, deixando ele em todo desespero. E com isso, de tanto grito que estava rolando lá dentro, os malucos estavam dando uma espiada, e após verem e ouvirem toda a crueldade do prota, eles simplesmente fingiram que não estavam vendo nada. E então em seguida o prota já abre a porta na cara deles, e o maluco com a tramontina na mão e um olhar assustador diz para levar esses malucos para outro quarto. Portanto, obedecendo, eles já fazem isso. E em seguida então ele já vira para o Smithen, que já fica em desespero mesmo sem os olhos. Ele dizia que o prota já fez o bastante se ele não falou que não o mataria, ao qual o prota em resposta diz que ele não vai, mas ele tem os dois pés para andar perfeitamente por aí. Desesperado, ele começa a dizer para o prota que o Charlan veio até eles. O Charlan pensou que o seu time tinha sido aniquilado e trouxe um time de resgate com ele, e a sua vida só aconteceu de estar intacta desde então. Então o prota pergunta para ele por que ele está seguindo o Charlan como seu cachorrinho leal. Ele deveria ter dito que ele tinha os traído. O Smithen diz para ele que Charlan os vendeu por um diamante, e quando ele descobriu isso, não havia mais nada que ele podia fazer. Haviam gangues para todo lugar, então o que ele poderia fazer com um buraco no estômago? Ele diz: droga, eu só queria viver mais um pouco. O prota nessa hora assustadoramente diz para ele que agora ele vai sofrer as consequências por ter seguido esse cuzão por todo lugar. Já furando a perna dele, ele pergunta se ele apenas pensa em si mesmo, e o prota já pergunta para ele se há mais alguns caras além do Charlan aqui na Coreia, ao qual ele responde dizendo que tem dois. Ele pergunta das armas, ao qual ele responde dizendo Glock 19 e Gen 4. Como o prota havia pensado, eles têm armas, mas é bem óbvio já que o motivo deles aqui é traficar. Se o Daerio e eles não tivessem prosseguido com o plano mais cedo, eles teriam que enfrentar armas depois. E então, de presente com o lado sem fio, ele já mete uma no joelho de Smithen, e enquanto ele gritava de dor, o prota já solta a faquinha no chão. Ele pensava que antes do Charlan descobrir, ele precisava acabar com isso. Não importa quão direto esses caras são, eles não vão começar um tiroteio no hotel na Coreia. E em seguida então, abrindo a porta na cara do prota, o doutor já foi gritando com ele, dizendo que aqui é um hospital. Se ele não sabe, hospital não é onde as pessoas ficam cortando os outros. Mas o prota já diz para ele que eles são de uma gangue da França. Se deixar eles sozinhos, eles iriam se recuperar rapidamente e matar todos os pacientes, enfermeiras e médicos, incluindo ele. E depois disso, é claro, eles escapariam daqui. Então ele pergunta se ele deveria ter feito nada com eles. E ainda por cima ele reforça dizendo que ele matou e nem morreu, então a promessa está de pé. O doutor em seguida então pergunta ao prota se tem algum deles vadiando por aí, ao qual o prota responde dizendo que tem 3 e eles estão armados. O doutor então já diz que ele não pode perder pacientes sem seguro médico e com bolsos cheios de dinheiro, portanto ele diz que vão estar esperando pacientemente pelo prota, e então em seguida ele vai cuidar dos seus queridos pacientes. O prota estava preocupado em saber como que ele vai chegar até o hotel, e já que ele é um estudante, ele não vai conseguir dirigir, e se ele pegar um transporte público, a sua mobilidade vai ser dificultada, e pedir ajuda para o Gwangtaek não é uma opção. E mesmo que ele consiga chegar até o hotel, ele se pergunta como que vai fazer o Charlan descer. Ele pensava que ele não é tão simples como os Smithen. Apesar dele não estar ciente de tudo, ele já deve estar tendo suspeitas. Invadir o seu quarto do hotel ou trazer ele para uma área tranquila, nenhuma opção deles é viável. E além de que mesmo de alguma maneira ele conseguir confrontá-lo, como é que ele vai lutar nesse estado? Eles até mesmo possuem armas, enquanto isso, se você empurrar o corpo dele com um único dedo, ele vai desmoronar. O prota pensava: merda, esse é o pior cenário possível, não é uma única vantagem para mim. Mas em seguida ele percebe algo, se perguntando se essa realmente é uma situação que ele precisa cuidar agora. Pensando direito, Charlan atribuiu 3 gangsters para o Smithen, que estava simplesmente indo flertar com uma mulher. Então por que ele faria uma coisa dessas em um país sem armas e sem qualquer pista que ele e o Daerio existia? Foi realmente necessário atribuir esses guardas para um homem forte como o Smithen? O prota em seguida então conclui que isso não era para proteção, mas sim para vigilância. E se o Smithen sabia do segredo do Charlan ou a sua fraqueza? Então, lançando um sorriso, ele pensa: então aquele que está com pressa não é ele, mas sim o Charlan. Ele é quem está prestes a enlouquecer agora mesmo. Em seguida então, ele já foi entrando novamente na sala do Smithen enquanto o médico estava cuidando dele, e ele pergunta para ele se eles sabem francês, e eles
eles respondem dizendo que não. Ele então diz para eles apenas continuarem com o tratamento, que ele vai ter uma conversa com o Smithen. E o Smithen nessa hora pergunta por que foi que ele voltou, se ele só vai estar satisfeito depois de o matar. O prota apenas ignora sua pergunta e pergunta o que eles fariam com o dinheiro depois de vender o diamante. E já que o Smithen demora para responder, o prota já diz para ele que se ele tentar o enganar, então ele realmente vai matar ele. Ele então diz o banco suíço. Apertando ele, o prota então pergunta por que ele ainda está vivo. Conhecendo o Sharlan, ele ainda estaria cauteloso mesmo após ter matado ele, ao qual Smithen responde dizendo que é por causa da senha da conta. Eles compartilharam entre si metade para os dois, então se ele o matar, ele nunca vai colocar a mão no dinheiro. O prota nessa hora diz que ele nunca teria planejado isso sozinho e pergunta por que Sharlan poupou a sua vida novamente. O Smithen diz que a ideia não foi dele e que foi Sharlan que veio procurar por ele com essa ideia no hospital, e ele o pediu para que ele não falasse com ninguém sobre isso, e ainda há 10 milhões de euros sobrando. O prota, ao escutar esse valor, pensa que esse diamante teria que ser gigante, mas pensando em outra opção, ele pergunta para ele se é um Blackhead. O Smithen responde dizendo que sim, uma joia que aparece apenas uma vez a cada 10 anos na África, o diamante de sangue. Com isso, o prota pensa que entende porque o Sharlan enlouqueceu por isso, e então em seguida pergunta sobre as drogas, ao qual ele responde dizendo que Sharlan apenas tem amostras delas. Então em seguida ele pergunta para quem ele está vendendo, ao qual ele responde dizendo que ele não sabe. Então por último ele pergunta a ele qual é a senha do banco, e já que o Smithen não estava querendo muito responder, o prota diz para o médico fazer barulho um pouco. O prota diz que pode ser qualquer coisa, ele só tem que parecer extremamente nervoso. Então em seguida ele começa a gritar sobre qualquer coisa, e o Smithen, escutando isso, já começou a entrar em choque porque a sua vida podia estar em perigo. E o prota nessa hora também grita, fingindo estar nervoso com o médico. O prota não estava exatamente com inveja do dinheiro, e além de que enquanto o Sharlan não abrir a boca, ele não pode fazer nem mesmo um saque. Porém, para fazer ele cair, não há uma arma melhor do que ele possa usar do que isso. Então em seguida ele diz a Sharlan que essa é a sua última chance para ele dizer a senha. E o Smithen nessa hora, completamente em choque, diz que a senha é Smithen melhor do que capitão, com números no meio. E enquanto o Smithen fingia que nada aconteceu assobiando, o prota estava muito puto, pensando que esse maluco é um FDP. Em seguida então o prota sai todo sério, pensava que a batalha já começou e ele deve ganhá-la. Em seguida ele começa a procurar Perso Solar, não estava achando, então ele pensa que deve ter deixado cair enquanto lutava mais cedo. Portanto, em seguida ele pede para Dozeok ligar para o Guantae. Ao falar com ele, o prota pergunta se ele sabe de alguma coisa das drogas no Hotel Nanzan, e nessa hora, pela reação do Guantae dizendo o que, o prota pensa que ele foi descuidado. O Guantae de todo jeito é um gangster, e se esse é o caso, ele poderia ser o cliente para as drogas, e isso significa que esses caras poderiam se tornar os seus inimigos em um instante. O Guantae diz que será muito problemático se ele causasse mais confusão no hotel hoje, e até o clube foi reaberto mais cedo. Em vez disso, ele diz para o prota ir para uma vila e vai mudar um carro se for preciso, e depois de desligar, ele pede para o Dozeok ligar para o hotel. Ele liga para o quarto do Sharlan, mas outra pessoa atende dizendo que vai repassar a mensagem dele. Portanto, o prota deixa a sua mensagem. Então mudando de cena para o Hotel Nanzan, enquanto Sharlan estava ocupado fazendo seus negócios, um dos seus homens vai até ele dizendo que alguém ligou para o seu quarto e pensou que teria que informar ele assim que possível. Indo no ouvido do Sharlan, ele diz banco suíço, drogas, e deixando ele totalmente em choque, o maluco diz God of Blackfield está esperando por você.